Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tudo bem? Bom, você se lembra lá nos anos de 1980 que surgiu uma banda com os malucos que usavam, né, uns leques, umas ombreiras desse tamanho, uns sapatos tipos de Aladim pontudos, né? Os caras cantavam, dançavam e utilizavam os leques nas coreografias. Bom, essa banda ela se chama Locomia e esse grupo ainda existe, mas lá nos anos 80 ele fez bastante sucesso, sendo um produto do Augusto Liberato, Gugu Liberato, que tinha uma produtora chamada Promoarte. Você se lembra? Bom, eu vou falar um pouco da minha relação com esse grupo, porque é algo meio pitoresco, né? E antes que eu beba meu chimarrão, eu peço para que você se inscreva, ative o sininho, compartilha e vamos lá! Chimarrão com vinheta! Bom, rapaziada, eu me lembro da minha mãe lá nos anos de 1980 chegar pra mim e falar: meu filho, olha isso, que coisa diferente. Naquela época eu tinha uns 6, 7 anos. E eram 4 caras, né? Com umas roupas meio coloridas, com os leques e cantando uma música lá meio estranha, né? Mas assim, de gosto duvidoso. Mas aquilo me chamou a atenção, porque era algo realmente diferente, né, para a época. Os anos 80 tinha essa coisa, né, rapaziada? Então a gente via algumas bandas, alguns produtos, não importa, né, se Locomia era uma banda ou se era um produto para vender disco. Mas a gente via algumas coisas que eram de fato pitorescas, assim, diferentes, que hoje a gente não vê, né? Certa vez, já que eu tô com um chimarrão aqui, eu me lembro de um papo que eu tive com o Carlos Maltes, baterista dos Engenheiros do Havaí, muito tempo. E ele falava que o trânsito estava muito cinza. E se a gente parar para pensar, o trânsito está cinza, né? Então, o que acontece? Hoje a gente sai na rua, nós vamos ver o quê? Uma chuva de carros prata, depois, em concentração menor, branco, preto, e menor ainda vermelho. Aliás, ninguém quer carro vermelho, né? Eu me lembro que quando eu fui comprar meu carro, o vendedor chegou para mim e falou: tem vermelho, né? E eu fiquei assim: vermelho, né? Aí ele: vermelho Ferrari. Eu falei: vermelho Ferrari quando se compra, mas quando se vende é vermelho bombeirinho, né? Vamos falar a verdade. Então o que acontece? Naquela época era algo meio diferente. Então a gente tinha carro, né, colorido, a gente tinha carro bege, amarelo, a Brasília amarela dos Mamonas Assassinas, por exemplo, né? Então a gente tinha uma grande variedade. E naquele contexto do algo diferente surgiam, né, alguns artistas que eram considerados pitorescos. E o Locomia para mim era um desses. Eu me lembro que eram 4 caras, tinha um cabeludo lá que eu guardei o nome dele, Carlos Armas. Quando o cabeludo aparecia lá com o leque dele, né, balançando o leque, a mulherada ficava, né? Então, quando era moleque, eu falava assim: pô, esse cabeludo é o bonzão, né? E hoje eu penso assim: será que era tão bom mesmo, né? A mulherada lá, né, caía em cima dele. Mas aquilo tudo pra mim era meio que um marketing, né? Até porque, pelo que eu andei lendo do Locomia, os caras faziam esse estilo proposital, de maneira proposital, né? Então cada um era como se fosse um personagem dentro daquele contexto. E eu me lembro que na época eles fizeram sucesso com uma música, né, chamada Rumba Samba Mambo. Tinha, né, a Locomia, que era a mais famosa, né, aquela do Robaldo Esper, lá do Pânico, né, que o Pânico utilizou. Disco Ibiza, Locomia, moda Ibiza. Você se lembra do Pânico? Bom, eu me lembro. Me amarrava. E aí o que acontece? Depois daquela música, né, vem a Rumba Samba Mambo, que foi uma música que fez bastante sucesso aqui no Brasil. Isso nos programas do Gugu, né? Eu tô falando Viva a Noite, Sabadão Sertanejo, que nem existem mais. Aliás, eu tenho um vídeo sobre o Viva a Noite. Viva a Noite! Clica aqui, dá um pulinho lá, porque era algo realmente muito legal. Eu curtia, né? Mas assim, cara, era tudo muito diferente. Eu me lembro que a gente ia pra escola naquela época,
né? Eu tinha um grupo de amigos, o quê? Pô, 7, 8 anos de idade, né? Parecia, eu tinha 6, durou até uns 8 anos de idade. Que a gente falava na escola, pô, aquela banda Locomia esquisita e tal, não sei o que lá, né? E então tinha essa questão, né? A gente via algumas coisas esquisitas, né, nos anos 80 e a gente achava aquilo meio que bacana, né? Diferente e tal. Dentro desse prisma, né? Se eu for fazer um vídeo pra cada, rapaziada, tem um Kurt Valaken do Information Society cantando de patins com cabelo meio moicano, colorido, né? Aliás, Information Society é uma super de uma banda, essa realmente eu curto. O A Flock of Seagulls, né? O vocalista tinha um cabelo que era meio esquisito, fazendo um negócio meio assim. Então anos 80, né? O lance do pitoresco dos anos 80. Mas eu tenho uma boa lembrança do Locomia, apesar de ser algo, né, que as pessoas meio que sacaneavam. Um produto, né? Vamos falar, um enlatado do Gugu, né? Que lançou para tentar ganhar dinheiro, assim que nem Polegar, Dominó, né? Tipo da coisa descartável, né? Música descartável. One Hit Wonder, né? Mas eu achava aquilo meio interessante, né? E hoje eu fico vendo a atual música e eu falo, cara, que saudade que eu tenho do Locomia, do New Kids on the Block, né? Outra banda aí, boy band, né? Locomia era uma boy band de leque, né? Vamos falar a verdade. E até mesmo do Polegar, né? Porque é aquilo, rapaziada, o Polegar é algo descartável realmente, mas o Alex Gil é um super do músico. Você vê aqui os vídeos dele cantando, pô, o cara canta Queen, o cara canta uma pancada de coisa, né? E tipo, mesmo sendo música feita por jovem, eram adolescentes na época, né? Era algo que, tipo, é muito melhor do que a gente tem hoje na mídia. E nos anos 80, até aquilo que a gente chamava de ruim na época, tinha uma certa qualidade musical, né? Então eu vou ser bem sincero, vida longa ao Locomia, que ainda existe. Parece que um deles, né, acho que 2 morreram, da formação original um morreu, né, que não foi o cara que fez sucesso no Brasil, né, o Louro original morreu, aí botaram o Louro, né, o segundo, o genérico, digamos assim, que foi o cara que veio pro Brasil fazer sucesso, esqueci o nome dele, alguma coisa Fuentes, eu acho. E depois o outro cara morreu, mas eles foram, né, revitalizando a banda e hoje eles ainda existem, não usam mais LEDs, né, eu já andei pesquisando, mas é tipo uma boy band mesmo, sabe, é tipo um NSYNC, Backstreet Boys, mas tá mais pra senior band do que pra boy band, né, porque os caras, né, se eu tô com 40 anos, eu vi esses caras na infância, eles estão com 50, né. 50 e poucos, mas é uma coisa que, uma memória da minha infância bem legal, sabe? Eu me lembro que, eu tô falando muito, eu me lembro, né? Mas eu me lembro que quando aparecia eu parava pra ver, e a minha mãe achava aquilo o máximo, né? Era engraçado pra caramba. Depois, obviamente, caiu no esquecimento, né? Então, nos últimos anos de vida da minha mãe nem se lembrava de Locomia, né? Ela, obviamente, se lembrava dos medalhões, né? Elvis Presley, Beatles e tal, mas Locomia foi algo que veio, apareceu, né? Fez muito sucesso. Aliás, eu tinha um vídeo sobre Locomia aqui no canal, né? Mas como a gente mudou o foco, o vídeo está escondido. Até por isso estou gravando esse vídeo. E, curiosamente, foi um dos vídeos que mais deu ibope aqui no canal, né? Até por isso eu estou falando sobre Locomia, minha visão. Então, é isso, rapaziada. Eu tive uma história bem legal com Locomia, uma banda aí que eu acho bacana, né? É um tosco que eu acho legal. Valeu, um abração e até a próxima. Fui!